Mateus 11, o maior foi João Batista, mas em Cristo você ainda é maior. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E quais eram as boas novas? As boas novas aqui, além de todas as coisas que ele estava fazendo, mas a boa nova era com relação ao reino que estava próximo dos judeus. A salvação, né? A salvação eram boas novas. Por que aos pobres? Porque não havia salvação antes de Jesus. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então ele já sinalizava, né, que era abençoado aquele que já recebe ele bem, porque estava acompanhando as profecias e estava esperando pelo Messias, então recebiam bem. E porque os judeus tinham muita resistência em aceitar Jesus como sendo o Messias, né? Por isso que ele sinaliza isso nesse versículo. Agora vamos para o 7, Mateus 11, 7 fala assim: Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E mais do que um profeta. Eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então percebe que aqui Jesus mostra que ele recebeu, na verdade, não era só um profeta, era um mensageiro de Deus que veio diante de Jesus para preparar o caminho para ele. João não era uma pessoa comum, ele era um mensageiro de Deus. Você vê, essa revelação também é muito forte, né? Agora eu vou para Mateus 11, 11 e fala assim: Com toda certeza vos afirmo que entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Então, de novo, ele sinaliza aqui desde a formação, né, de qualquer geração, João é o maior ser humano que viveu na Terra, do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista espiritual, porém terreno, né? Do nascido de mulher, de uma relação comum, homem e mulher. Ele foi o homem mais correto que existiu, certo? Aqui ele superou Davi, superou Salomão, superou Moisés, superou todos os da história. João é o primeiro, terrenamente falando, considerado por Deus. Aí ele continua aqui: entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o que ele diz para nós? Nesse reino, ok? Nesse reino ele é o maior. Porém, se nós sairmos desse reino e você for no reino dos céus, aí o menorzinho que está lá é maior que João. O que ele quer dizer? Se você considera João, aqui ele não está falando de Jesus, está falando de João. Tá? Jesus é fruto do Espírito, mas ele está falando dos homens terrenos. Então, agora se você olhar, nós, homens terrenos, João, se Jesus considerou ele o homem mais santo, né? E ele fala que aquele que receber Jesus, receber o reino, que o reino é Jesus, aquele que receber Jesus e ativar o reino que existe em si, você passa a ser maior do que João foi na terra. Porque mesmo que você seja o maior lá no reino, ainda você é maior do que João foi na terra. Por quê? Porque ele está fazendo a comparação entre o maior da terra com o menor do reino. Tá? Então Jesus, se você acha que João fez um trabalho excelente antecedendo Jesus, você precisa aqui, Jesus está falando para você precisa entender que você é maior que João no reino dos céus.
Daí vamos para o 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. O que Jesus está falando aqui, está nos dizendo, é que desde os dias de João Batista, significa que desde quando ele começou a preparar o caminho para Jesus, já começou a perseguição no reino, tá? O reino já começou, o reino dos céus já começou a ser perseguido, porque João já começou a ser perseguido. E as pessoas que tomavam o reino à força, que perseguiam o reino, que era João Batista, prenderam ele, tá? Então ele foi tomado à força, por isso que a palavra diz assim, e os que usam de violência se apoderaram dele. Então prenderam João, ele está preso. Só que ele estava levando o quê? Ele estava levando o reino dos céus, preparando, o que ele dizia lá em Mateus 3, né? Que ele estava preparando que ia chegar o reino dos céus. É disso que se trata. Agora vamos ao 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras. Ou seja, está comparando com criança. Criança, quando elas se encontram numa praça, num local, elas não estão nem aí com o que está acontecendo. Elas estão brincando, estão gritando, estão correndo, né? E elas não estão nem aí. Pode estar o mundo acontecendo qualquer coisa lá, se os pais não avisarem elas estão brincando do mesmo jeito. Para elas tudo é festa. E aí você vai lá para o 17 e fala assim, nós tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Então ele fala que ele veio, tá sinalizando que ele já chegou e ninguém está prestando atenção, tá? Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Tá vendo? Ele continua dizendo que eram indiferentes à presença deles aqui. Ele era o Messias, que a profecia tinha indicado que viria, e mesmo assim eles não prestaram atenção. 18. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Percebe que as avaliações deles, eles acusavam somente com armas terrenas, eles não tinham a benignidade espiritual para julgar as pessoas baseado nos ensinamentos, nos próprios ensinamentos que eles tinham nos ritos judaicos. Mas eles acusavam, né, o próximo. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Então, a sabedoria que é comprovada pelas obras é a obra do Espírito que está em Jesus. E o Espírito de Jesus vai realizar todas as obras de sabedoria. Então, ele está dizendo que as obras que serão um instrumento que comprova que ele é o Messias, as obras que vêm do Espírito. Ai dos povos incrédulos. Então começou Jesus a demonstrar severamente as cidades nas quais realizarem numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro ou Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, o que ele fala, tudo que aconteceu nas cidades, né, anteriores que ele relatou ali, eles não tiveram a misericórdia de Deus. A misericórdia veio através de Jesus. E aí esse povo recebeu agora a misericórdia, mas desdenharam da misericórdia. Então eles serão julgados com muito mais rigor. No 23 fala, e tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançado no inferno, porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Está vendo? Da mesma forma, ele pontua que Sodoma também não teve misericórdia. Ela teve a condenação pelos atos dela, mas ela não teve um período de misericórdia. E o povo judeu está tendo esse período de misericórdia, de arrependimento, de reconhecimento e voltar e seguir Jesus.
Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Aqui ele está falando do Espírito do Pai que foi colocado no Filho. Os cultos, os sábios, eles não vão receber esse Espírito pela intolerância, pela soberba, pela arrogância, porque esse Espírito ele vai habitar nos humildes. É por isso que ele agradece o Pai por essa sabedoria, né? Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Olha, pelo meu Pai. Aqui ele diz que todas as coisas são entregues pelo Espírito. Tá? O Pai entrega ele no Espírito. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho desejar revelar. Então o Espírito do Pai se revela no Filho, então o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. A partir do momento que você aceita Jesus e Jesus revela a você através do Espírito Santo, você passa a conhecer Jesus e o Espírito que ele revelou a ti, o Pai conhece e você conhece o Pai. Tá? Então se Jesus, é por isso que fala lá na passagem que a gente vai chegar, que Jesus é o caminho. Porque tem que passar por ele por conhecer o Pai, porque é ele que traz o caminho, que é o Espírito Santo. Vinde a mim, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Aqui o Espírito que o Pai deu ao Filho, a Jesus, está falando para nós. Jesus está falando, mas é o Espírito, é a palavra de Deus, dizendo para nós que tome o lugar, você tem um lugar, tome o lugar no Espírito, tá? Que Ele vai guiar você. E fique em paz, fica tranquilo, que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, tá? Você não será julgado, você será guiado, tá? Ele tá convidando você a recebê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Então é até aqui, tá, pessoal? Mateus 11. Aí eu vou lendo e já vou falando, como vocês já estão acostumados com os meus vídeos, eu sempre leio e já falo sobre o que eu entendi. Então, qualquer coisa que fique numa meditação mais profunda de vocês na palavra, e você tiver uma resposta diferente, que realmente venha a somar, coloca nos comentários, tá? Que eu revejo as minhas percepções do Evangelho e vou me adaptando e aprendendo, e a gente vai aprendendo junto e construindo um Evangelho mais coeso, né? mais resumido assim, mas com o entendimento necessário para que a gente siga sempre fortalecido na nossa santidade, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, Mateus 12, tá bom? Aguardo vocês, até lá!